Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: Meu pai, respondeu Abraão: Eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Perguntou Abraão. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que de veras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Queridos irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mais citados, e provavelmente não há nenhuma pessoa cristã que não tenha ouvido essa história sendo contada na escola dominical, ou num culto sendo pregada. E eu diria até que mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, elas têm um certo conhecimento dessa passagem, porque é uma passagem extremamente conhecida. Essa passagem foi o ponto de partida de um teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, para escrever um dos maiores clássicos da filosofia existencialista cristã, cujo título é Temor e Tremor, onde ele, com muita profundidade filosófica, penetra essa questão angustiante da alma, da relação de um homem que tem que lidar com o sagrado, com o sobrenatural, e ele não sabe exatamente onde o sobrenatural vai lhe levar, mas que se submete a esse sobrenatural, a esse eterno, e entrega a alma dele de coração, com todo o seu ser, a Deus. E é interessante que quando Deus chama Abraão para fazer esse sacrifício, a coisa que Deus fala a Abraão é muito séria, porque ele fala: pega o teu filho a quem amas. Deus está querendo alguma coisa que está no coração de Abraão como o amor dele. E diz: eu quero que você me entregue a quem você ama, em sacrifício. E você vai me oferecer esse sacrifício no Monte Moriá. Esse Monte Moriá aqui é um monte muito conhecido na história da igreja também, porque é em cima desse monte aqui que posteriormente Salomão vai construir o famoso Templo de Jerusalém. É nesse Monte Moriá que hoje encontram 3 grandes religiões disputando esse espaço,
porque ali está o domo da Roca em Jerusalém, ali está uma mesquita islâmica em plena Jerusalém, um terceiro lugar mais sagrado na visão dos islâmicos, porque os muçulmanos acreditam que daquele local ali, Maomé teria sido levado, o profeta teria sido levado no seu cavalo branco para se encontrar com Deus, e teria ido para o céu depois da sua morte. E ali também está o Muro das Lamentações, um dos lugares mais sagrados dos judeus, né? E ali também está a igreja ortodoxa, a igreja católica, fixada ali. Então, quando você entra nesse lugar ali hoje, é um lugar de muita confluência religiosa e muito diálogo interreligioso, e cada um respeita os seus limites com muito temor, né? E ninguém ousa tocar na área do outro, mesmo os islâmicos que estão ali dentro de Jerusalém, num dos locais mais sagrados dos judeus, nunca quiseram tocar nesse assunto, né? Que é alguma coisa extremamente complicada. Mas esse texto aqui vai suscitar algumas questões muito sérias no coração da gente, muito sérias. Uma das primeiras questões que suscita no meu coração aqui é: o que passou no coração de Abraão quando Deus lhe disse: pega o seu filho, seu único filho, a quem você ama, e me oferece em sacrifício? O que passou na alma de Abraão? Provavelmente algumas perguntas vieram para a mente dele. Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo porque o Senhor me falou que esse filho aqui seria o filho no qual o Senhor abençoaria toda a minha geração. O Senhor disse que a minha descendência estaria em Isaque. Como é que agora o Senhor pede Isaque? Não há lógica no que o Senhor falou antes, e não há lógica no teu pedido aqui agora. Outra pergunta que poderia vir à mente de Abraão: como é que Sara vai entender isso? Vai ser muito complicado. Sara não vai entender nunca esse negócio, Deus. Chegar aqui e dizer: não, eu sacrifiquei Isaque, vou dizer isso para minha mulher, vou tentar explicar isso para ela. Você pode tentar imaginar como é que suas promessas vão se cumprir, Deus. Quantas perguntas poderiam ter passado? E há um nível de tentação, talvez. O que o diabo pode ter sugerido a Abraão nessa hora? Você tem que se submeter realmente a isso? É assim que Deus relaciona com as pessoas que Ele ama? Você vai ter força para suportar tudo isso? Você realmente vai conseguir fazer tudo isso? As perguntas vão brotando, e é essa angústia que o Kierkegaard enfrenta na alma, de ter que lidar com questões que você não tem respostas. Mas a Bíblia nos diz que no outro dia cedo, Abraão pega tudo, pega o chamado de Deus e diz: eu vou lá fazer o que Deus pediu para eu fazer. E ele coloca então os seus servos, pega a lenha, coloca, e chega no Monte Moriá, 3 dias de viagem, e agora chega no Monte Moriá, e ele fala para o servo dele: vocês fiquem aqui, nós vamos lá oferecer sacrifício, depois nós voltamos. É muito interessante essa coisa dele dizer: depois nós voltamos. Porque não era exatamente isso que Deus tinha pedido para ele. Deus pediu o sacrifício do filho. O filho não ia voltar. Ele voltaria, mas o filho dele não voltaria. Mas a Bíblia diz uma coisa interessantíssima na carta aos Hebreus, de que Abraão cria, que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar seu filho. Abraão não tem dúvida sobre o caráter de Deus. Ele não está desconfiado de Deus. Ele simplesmente se submete a Deus porque ele está absolutamente consciente de quem é o Deus a quem ele adora. E ele então, em obediência absoluta ao caráter de Deus, ele não fica com dúvida, e nem adia, nem procrastina o pedido de Deus. A Bíblia diz que ele pega o seu filho, seu único filho, e ele amarra o filho, e o filho fazendo a pergunta: pai, nós estamos indo agora, o senhor está com o fogo na mão, está com o cutelo na outra, nós temos a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E ele diz:
o Senhor vai prover o cordeiro. O Senhor vai prover no seu monte. Essa afirmação, o Senhor vai prover no seu monte, é uma afirmação que é um provérbio até hoje no meio dos judeus. Quando as coisas estão muito complicadas e um judeu quer confortar o outro, ele fala: no monte o Senhor vai prover. E é assim que ele caminha com seu filho agora. No monte o Senhor vai prover. Então nós temos aqui nesse texto uma das primeiras grandes desafios que esse texto brota, e talvez a centralidade do texto esteja exatamente aqui, dessa questão de que o que Deus está querendo dos seus adoradores é o seu coração. O núcleo básico da minha existência, aquilo que eu mais amo, aquele ponto onde eu não quero tocar, que se transformou numa coisa na qual eu não consigo viver sem ela. Deus está dizendo: me entregue isso. Isso faz parte da minha relação contigo. Eu quero que você entenda isso. Você precisa entregar esse core, essa coisa fundante da sua existência. Me dê. Eu fico tentando imaginar como é que Abraão se sentiu quando o seu filho nasceu com Sara. E como ele tinha prazer nesse menino. Deus está dizendo: eu quero exatamente o que te dá mais prazer, aquilo que você ama. Eu quero que você me entregue isso aí. Por definição, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e do amor nosso no nosso coração. Se você quiser identificar os ídolos do seu coração, que quando a gente fala de ídolos, em geral a gente pensa em imagens, né? em construções, em coisas, mas ídolo, por definição, é tudo aquilo que você deseja, ama, confia e teme mais do que a Deus. Tudo aquilo que você confia, ama, deseja e teme mais do que a Deus. Talvez o que Deus quisesse exatamente dizer a Abraão e queira dizer a todos nós é que o coração do adorador tem que ser todo dele. Eu quero que você confie em mim inteiramente. Eu quero que você não tema nada além de mim. Eu não quero que você ame nada além de mim. Eu quero que você entregue o núcleo essencial do seu coração. É isso que eu quero. Essa é a relação que o adorador tem com o Pai. É isso que Deus pede. Por isso Abraão é chamado pai da fé. Porque o coração dele, ele entrega para Deus. Existe uma outra coisa nesse texto aqui que me chama a atenção demais. E eu fico me pensando, é uma coisa figurativa, alegórica, e eu temo muito fazer interpretação alegórica, mas eu fico pensando numa coisa voltada para a adoração, porque eu acho que o cerne disso tudo aqui é a adoração. Quando Isaac começa a insistir com o pai: meu pai, respondeu Abraão, versículo 7, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu fico tentando imaginar que isso aqui também pode ser um bom paradigma da forma como nós adoramos a Deus. Eu tenho percebido que muitas vezes a gente tem muita lenha para levar para o altar. A gente tem muita lenha. E lenha me lembra um pouco da estrutura, porque o altar é montado em cima dessa lenha, né? O sacrifício todo vai ser montado aqui em cima dessa estrutura. Eu fico pensando que muitas vezes nós, como igreja, nós vamos adorar a Deus, a gente tem a lenha suficiente para poder montar toda a estrutura, né? A base está aqui, nós vamos nos fundamentar nessa lenha aqui, que pode ser a nossa tradição, pode ser a nossa denominação. A gente firma naquilo ali e a gente diz: ok, está bem montado aqui agora. Então a estrutura toda está pronta aqui. Nós temos o que é básico para nós, para fazer aqui o nosso sacrifício. Eu me lembro do Stanley Jones contando no livro dele, o Cristo de Todos os Caminhos, ele contando uma história interessante, de que um dia ele estava no Himalaia e eles tinham que pegar um carro para ir para um determinado ponto. E esse carro, a pessoa que dirigia, o motorista, o guia deles, era um cara extremamente religioso. Então ele foi para frente do carro e ele começou a fazer as suas preces com muita devoção. E ele fez todos os rituais que precisava na frente do carro velho que ia levá-los. O carro não andou 3 quilômetros e parou. Uma fumaceira tremenda. O cara tinha esquecido de colocar água no radiador do carro. Aí andaram mais um pouco, o cara foi lá, colocaram água, resolveram o problema, o motor não queimou, né? Andaram mais um pouco, alguns quilômetros adiante. O carro parou de novo, porque faltava gasolina. O cara não colocou nem água, nem gasolina.
Ele diz, nós muitas vezes fazemos isso com a nossa religiosidade. Nós oramos, mas não tem água, nem tem combustível, nem tem energia para poder tocar a nossa vida. Eu fico me perguntando exatamente sobre isso. Como é que a nossa espiritualidade caminha? Muita lenha, mas não há coração. Outra coisa que esse texto fala é que tem fogo também. Já viram esse tipo de comunidade? Tem fogo demais. Sai fogo até pelas narinas, né? Aqui em Anápolis a gente tem ministério até canela de fogo, né? Até na canela pega fogo, o negócio é complicado, né? E a gente vai tendo fogo para tudo quanto é lado. Já viu esse negócio de ter fogo demais, mas sem discernimento? Fogo sem discernimento faz o que Nadab e Abiú fizeram diante de Deus. A Bíblia diz que Nadab e Abiú levaram perante o Senhor fogo, mas era fogo estranho. Ele não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava querendo. Então nós ficamos aqui nesse texto pensando exatamente nisso. Mas a pergunta que Isaac faz continua sendo a pergunta extremamente importante para a nossa eclesiologia, para a nossa espiritualidade. Onde é que está o cordeiro? Nós vamos fazer um sacrifício, nós vamos fazer o culto a Deus, mas cadê o cordeiro? E essa pergunta de Isaac é respondida de uma forma tipológica aqui nesse texto, pelo cordeiro que Deus providencia, porque quando Abraão ergue os olhos, ele vê atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E ele toma o carneiro, entendendo que o carneiro agora tinha que ser oferecido em holocausto, não mais seu filho, mesmo porque Deus não aceitaria sacrifício de pessoas. Mas o que é muito interessante pensar aqui agora, é que na história da teologia judaico-cristã, esta pergunta sobre a presença do cordeiro só vai ser respondida quando João está batizando no Rio Jordão, João Batista, e quando ele está batizando as pessoas e Jesus se aproxima, e João olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que Deus proveu para si mesmo. Esse é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro agora que não anula, mas é o Cordeiro agora que consegue fazer tudo aquilo que os outros sangues de bodes, de touros, de carneiros fizeram na aliança do Antigo Testamento, mas não conseguiram resolver. Aqui está o Cordeiro. A resposta de João é uma resposta muito clara. O Cordeiro de Deus se encontra na pessoa de Cristo Jesus. E esse texto aqui nos aponta exatamente para essa grande verdade, que o Cordeiro de Deus ele tem que ocupar a centralidade da nossa adoração. A pergunta de Isaac é uma pergunta mais do que pertinente. Eu já vi sermões nesse texto aqui, gente, onde o cara pegou esse texto aqui e disse que o cordeiro, e um grande pregador aqui no Brasil, ele disse que o cordeiro aqui era o pastor, porque todo mundo estava querendo o cordeiro para matar o cordeiro, né? Ele pregou isso num sermão, né, num congresso de pastores, e eu olhava o texto e dizia, esse texto não está falando nada do pastor, esse texto está falando do cordeiro. Onde é que está o Cordeiro de Deus? Na liturgia que a gente canta, nas músicas da gente. Onde é que está o Cordeiro de Deus? Na adoração nossa. Por isso que toda a igreja bíblica, neotestamentária, reformada, ela precisa ser uma igreja cristocêntrica. E se você está procurando uma igreja, a primeira coisa que você deve tentar identificar no culto, antes do fogo e antes da lenha, é o Cordeiro. Porque não há possibilidade de fazer sacrifícios e de se montar altar sem que nós identifiquemos ali a pessoa do Cordeiro. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Cordeiro tem que estar ocupando o espaço essencial na nossa liturgia, na nossa inologia, na nossa teologia, na nossa eclesiologia, na nossa adoração. Nós precisamos sempre focalizar a questão do Cordeiro. Oswald Smith, um pastor presbiteriano em Toronto, que foi um dos homens que Deus mais usou para a questão das missões no mundo inteiro, um dos ícones, quando se estuda a missiologia mundial, ele falava o seguinte, se você pregar um texto da Bíblia, seja ele qual for, e se você não chegar em Cristo, você perdeu a centralidade da pregação.
Cristo tem que ser o centro da nossa mensagem. Mas mais do que isso, Cristo tem que ser o centro da nossa adoração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto aqui é um texto que prefigura Jesus. Esse texto aqui é o texto que anuncia-nos a grande bênção, a grande verdade de que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio. Para que não houvesse mais ninguém que precisasse ser colocado no altar. O Cordeiro de Deus agora cumpre, dentro do propósito de Deus, cumpre a sua história. Agora é interessante pensar que este Cordeiro aqui, ele é providenciado pelo próprio Deus. Abraão está ali envolvido com seu filho, pensando no seu filho, tentando responder, e ali no meio da angústia dele, solenemente ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Versículo 8. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E na história da igreja é exatamente isso que Deus faz. Deus não está interessado em que providenciemos o cordeiro para o culto, porque Ele já providenciou para si mesmo um cordeiro sem mácula, um cordeiro eterno, cujo sacrifício fosse suficiente e eficiente. No Antigo Testamento as pessoas ofereciam seus cultos com cordeiros, com animais, com ovelhas, com holocaustos, mas agora Deus providencia no Novo Testamento o cordeiro dele, Ele providencia. Por isso que na carta aos Hebreus a gente vê a seguinte afirmação que interpreta de forma clara essa grande verdade: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Em Hebreus 9,26 o texto diz: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas o Cordeiro de Deus para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Onde é que está o Cordeiro de Deus? Deus não está querendo de nós qualquer sacrifício, Ele já o fez. Deus já providenciou para si o Cordeiro substituto, Ele já providenciou para nós. Esta é a mensagem do Evangelho. Então o que Deus quer de nós? Deus quer exatamente a mesma coisa que Deus quis lá de Abraão. Deus quer o nosso coração, coração de adorador. Só existe uma coisa que é fundamental para Deus: o coração do adorador. Deus não pede de nós sacrifícios. Se nós tentarmos fazer qualquer coisa nesse sentido, além do sacrifício do cordeiro, nós perdemos o ponto. Mas Deus pede algo essencial. Deus pede o coração. Deus pede a Abraão o filho que ele amava. Abraão se dispõe a dá-lo, mas Deus estava na verdade interessado não na morte do filho dele, mas na disposição do seu coração em deixar que Deus pudesse ser o centro da sua vida e assim pudesse adorá-lo. Assim pudesse adorá-lo. Uma vez eu encontrei com um senhor que me disse o seguinte: pastor, eu gosto da igreja evangélica. Eu já fui a alguns cultos e assim, eu sinto ali uma esfera, uma energia boa. Eu gosto de ir lá para a igreja, né? Sinto aquela energia boa, né? Mas eu não gosto quando os pastores falam de dinheiro. Esse negócio de pedir dinheiro lá na igreja e tal, eu acho assim, apelativo demais. E eu não gosto desse negócio não, de ficar dando dinheiro para a igreja, dando dinheiro, né? E esse negócio de dízimo, 10%, né? Assim, essa coisa que eu não gosto na igreja evangélica. E eu disse: você foi em igreja cujo pastor está pedindo de você 10% do que você ganha financeiramente? É isso que as igrejas estão pedindo para você? E disse: toda igreja pede esse negócio. Eu disse: cara, esse negócio está muito estranho. Ele olhou para mim assustado. Eu falei: esse negócio está muito estranho. O pastor pede 10% daquilo que você ganha financeiramente para Deus. É isso que o pastor pede? É, exatamente. Eu falei: rapaz, que coisa estranha. E ele falou: alguma coisa errada? Eu disse: cara, absolutamente errado. Deus nunca pediu 10% de nós. E Deus nunca pediu 10% das nossas finanças. Deus pediu a gente por inteiro, o coração inteiro, a vida inteira, tudo que somos. Deus não está interessado em um fragmento, em uma partícula sua. Deus está interessado no seu coração, e quando o seu coração é todo de Deus, 10%, ou 50%, ou 99%, ou 100%, torna-se insignificante.
Deus não está interessado no que você dá para Ele. Ele nem precisa do sacrifício que Ele pede para Abraão. E Ele rejeita o sacrifício que Ele mesmo pediu a Abraão. Mas Ele não rejeita. E Ele não se omite. E isto desde o Antigo Testamento até hoje. É que você não dê para Ele aquilo que você ama. É isso que Deus quer. O que segura você na sua espiritualidade em relação a Deus? Por que você está dessa forma? Por que você vive assim? Por que essa preocupação está vivendo assim? É que o centro da sua existência não foi dado. Aquilo que é essencial não foi dado. E Deus está dizendo, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A mesma espiritualidade, ela é pedida de Deus para nós hoje. Pega aquilo que você ama, oferece para mim em holocausto. Eu quero que você ofereça isso para mim. É isso que eu quero. Eu não quero nada mais, nada menos. Eu quero tudo que você tem, todo o seu amor. Onde é que está o teu objeto do amor hoje? O que realmente prende você para ser adorador? O que segura você de ser aquilo que Deus gostaria que você lhe desse e você não quer dar? Nós precisamos aprender que o Senhor vai providenciar no monte dele aquilo que é necessário. No monte do Senhor Ele proverá. É essa a resposta que Abraão dá. E vamos em frente. Vamos orar? Deus, a nossa mente, nossos afetos ainda estão muito carregados, ó Pai, de ídolos que nós construímos na nossa história, que nos enganam, que nos fazem pensar que a gente não consegue viver sem eles, quando a gente deveria lembrar que a gente não pode viver sem o Senhor. Abençoe o coração nosso, Pai, de adorador, para que aquilo que a gente ama, a gente possa trazer para o Senhor em oferta. E nós possamos oferecer em holocausto isso aí, para ser queimado, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.